Tem escolhas que mudam mais do que o endereço. Elas mudam a forma como você enxerga o mundo e principalmente a si mesmo. Quando a gente decide morar fora, quase sempre parte de um plano na cabeça. Mas na verdade é que a vida raramente segue o roteiro que a gente imaginou. A imigração tem essa força curiosa de nos levar para lugares internos e externos que a gente nunca teria previsto. E quando você olha para trás, percebe que aquela decisão que parecia só uma mudança de país, na verdade abriu as portas para versões suas que você nem sabia que existia. No Daqui de Fora eu converso com brasileiros que atravessaram fronteiras e no meio do caminho descobriram que crescer, amadurecer e se reinventar faz parte dessa jornada. Eu sou Diego Gomes, um carioca vivendo em Vancouver há mais de 9 anos. E eu ficava pensando em relação a esse episódio, como é que eu ia começar. Mas imagina sair do Rio de Janeiro para Barrie, no Canadá, em plena pandemia. Sem inglês fluente, longe da família, e sem saber exatamente onde essa decisão iria te levar. Agora imagina que no meio desse processo de adaptação você começa a compartilhar suas vidas nas redes sociais, quase como um diário. Foi exatamente assim que nasceu o Farofa de Maple. O que começou como um jeito de contar a experiência de uma brasileira tentando se encontrar no Canadá, acabou se transformando em uma comunidade com mais de 200 mil pessoas, acompanhando suas histórias, aprendizados e até os perrengues da vida de fora. Muitos perrengues, né, Raquel? Hoje eu converso com a Oh! Raquel, o- hoje eu converso com a Raquel, que ela vai compartilhar a jornada que ela usa para ajudar os brasileiros que também sonham em recomeçar em outro país. Essa é uma conversa sobre recomeços reais, sobre equilibrar profissão e sobre o que acontece quando você decide escrever um novo capítulo da sua vida longe de casa, sem perder quem você é. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes eu tenho um recadinho para te dar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou em estudar fora? Fazer uma graduação ou uma pós-graduação no exterior? Mas acabou adiando porque o inglês ainda não estava no nível necessário. Muita gente trava aí, exatamente aí. E é por isso que o parceiro desse episódio é a Oxford International Digital Institute. Ela criou um programa de Pathway, de inglês totalmente online. Você estuda com professores ao vivo durante 6, 12 ou 16 semanas. E pode se preparar para entrar em centenas de universidades no Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Europa. Sem precisar de teste de proficiência e o melhor, sem sair de casa, 100% online. E para quem está aqui escutando daqui de fora, tem 25% de desconto usando o código que está aí na tela ou na descrição desse episódio. Se estudar e morar fora está nos seus planos, talvez esse seja o primeiro passo. E claro, não deixa de seguir o podcast, curte aí, né? A gente está no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, ative o sininho de notificação para saber quando tem um novo episódio e compartilha se você gostar, né? E primeiro, Raquel, primeiro de tudo, muito obrigado por você estar aqui. Eu sei o quanto é complicado. Primeiro que a gente está numa diferença de horário de 3 horas, né, então ainda tem eu tô na costa oeste, você tá mais próxima da costa leste, e essa vida também de imigrante é corrida, né, então imagina a vida de imigrante, influencer e administrador de empresas. Seja bem-vindo ao Daqui de Fora. Muito obrigada, Diego. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Espero que gostem da entrevista. É babado. É complicado mesmo dar conta de tudo. Antes mesmo da gente começar, eu já estava tipo: "Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo". Imagino, Mas a né. gente vai que vai. Bom, muito obrigado, não tem nem como agradecer. E Raquel, na verdade eu vou começar te levando um pouquinho lá para trás, assim, para aquele momento de antes de sair do Brasil. O que estava passando na sua cabeça naquela fase, antes de vir para o Canadá? Era um plano muito claro ou foi mais aquele impulso de tentar algo diferente, mesmo sem saber exatamente como seria? E e eu acho que o maridão teve influência nisso aí, né, lá atrás. Sim. Foi ideia dele, e a gente fez tudo, tudo, tudo sozinhos. A gente não pagou consultoria, assim, acho que super ajuda várias pessoas,
mas foi uma questão nossa mesmo fazer sozinhos, até por conta do financeiro, que a gente não tinha muita renda, sabe, a gente tinha acabado de se formar, e aí ele quis vir para cá, ele teve, óbvio, a ajuda da família, né, porque todo mundo sabe que é um investimento, a gente gosta de falar isso, que morar fora é um investimento muito alto de vida, né. E aí, enfim, a gente teve a ajuda da nossa família com isso, mas a gente teve que juntar todo o dinheiro possível e decidimos fazer por conta própria. E aí, cara, meu marido pesquisou muito, ele fez várias planilhas e a gente ficava pesquisando. Mas assim, o meu maior medo não era tipo de trabalho, não era língua, porque eu não sabia inglês. Meu maior medo era o frio, porque eu sou do Rio, nascida e criada no Rio. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para São Paulo, estava 10 graus. E eu morri de frio, eu fiquei tremendo, sabe? Eu falei, Aham. meu Deus do céu, que lugar frio, que eu não imaginava que São Paulo fazia um frio daquele. E aí eu só conseguia pensar no frio que ia fazer no Canadá. Minha cabeça era o tempo todo tipo: "Ai meu Deus, lá é muito frio, lá é muito frio". E a decisão de vir pra cá foi mais por conta da violência do Rio, né, e também de questão profissional, porque a gente bom, o Pereirão ele ainda estava se formando, ele, tipo, acabou e veio pra cá no mês seguinte, mas eu já tinha me formado tinha uns meses e não consegui nenhum emprego Uhum. bom. Então foi meio que um balde de água fria, assim, sabe, porque eu estudei muito, eu consegui um prêmio não prêmio, né, um certificado de uma das 30 melhores designers do Brasil, e mesmo assim eu não consegui um emprego bom, e eu fiz uma faculdade excelente, né, que é a Aham. UFRJ. E isso me deixou muito mal, muito mal, eu estava Frustrada, assim, né. sabe, tipo, devastada. E aí foi quando ele veio com essa ideia de mudar de país, e, cara, eu levei pra terapia, porque não é um negócio fácil de você falar assim, sabe: "Ah, tá bem, vou". Não, não é, porque tem sua família, eu Aham. nunca saí do Rio, eu sempre morei, nasci e cresci no mesmo lugar, no mesmo prédio, que era o Sim. emprego do meu pai, né, que a gente Aham. morava de favor lá, que meu pai é porteiro. E aí, sabe, tipo assim, pra outro país que eu não falava nem a língua, então eu fui levei pra terapia. E aí, na terapia, sabe, me fez refletir sobre várias questões, se eu estava preparada ou não, que era um passo muito importante. A gente ainda só namorava, a Uhum. gente nunca tinha morado junto antes de mudar para o Canadá. A gente veio morar junto aqui. Caramba. Então foi assim, uma super aventura vir pra cá. Caramba, e aí no meio disso tudo ainda teve um detalhe importante, né, na história, que Pequena fosse coisa. e você chegou no meio Uhum. da pandemia, né, cara. Como é que foi esse começo, assim, Foi. chegar em um país Nossa. novo e num momento em que o mundo inteiro parecia meio que, tipo parecia não, né, o mundo inteiro estava Uhum. parado, né, e aí? É, cara, a gente chegou no finalzinho de dezembro de 2019, e aí a pandemia estourou fevereiro, março Hum. de 2020. Uhum, Então, assim, a gente chegou, foi o tempo que a gente veio direto pro Airbnb. Naquela época não tinha tanta divulgação de pessoas que te ajudam, sabe, com um uhum. lugar para você morar e tal, de corretores brasileiros, não tinha isso, não tinha essa Sim. informação. E eu vim pro interior. Então, no interior, cara, quase não tinha brasileiro aqui na cidade que eu moro. Agora que tem um monte, mas na época não tinha. E aí a gente ficou no Airbnb e foi só o tempo da gente conseguir, arrumar um lugar, né, a gente foi para um basement, Uhum. e aí, cara, quando a gente estava no basement começou a pandemia. E assim, a janelinha do basement era mó pequena, cobriu de neve, estava inverno ainda, então a gente não via a luz do sol. Aham. Ficamos lá dentro desse basement sem sair, porque tudo no Canadá fechou, tudo. Você não via uma pessoa na rua, você não Uhum, via nada. Então a nossa primeira impressão foi bem negativa, sabe, foi bem uhum, triste, que era só eu e Pereirão. A gente praticamente não tinha amigos, a gente conseguiu dividir a casa com brasileiros, né, uhum. que são nossos amigos até hoje, Legal. mas só tinham eles e mesmo assim a gente quase não falava com eles, porque eles moravam na parte de cima, a gente embaixo, e você não podia ter contato, né. Aham. Então foi muito, muito difícil. Foi nessa época que o Pereirão acabou engordando bastante, que ele ficou muito mal. E a gente ficava preocupado de tipo, será que a gente ainda vai ver nossa família? Será Uhum. que nossa família vai conseguir passar por essa, né? Ficarem saudáveis e tal. Sim. Foi muito, muito triste. E quando a gente pensou que, tava, sabe, sendo bom morar fora, que assim que a gente chegou, Pereirão conseguiu um part-time, que ele veio para estudar, né? Aham, Então ele conseguiu um part-time que pagava bem. E eu fazia inglês numa igreja. aham. Aí, cara, com a pandemia, ele foi mandado embora, a igreja fechou, não tinha mais o cursinho de inglês.
E aí foi muito difícil essa fase, muito, muito complicada. E aí as coisas só foram, melhorando um tempinho depois. Assim, acho que já meio que do meio para o final de 2020. Uhum. Foi quando eu consegui empregos formais, porque eu fazia uns bicos, assim, de babá para o casal de brasileiros que me passou a perna. É, foi triste, porque eles me É. contrataram para cuidar das crianças. E aí eles me falaram uma história triste e tal, que não dava para me pagar e tudo mais, aí me pagavam super, super abaixo do salário mínimo, Sim. né. E eu falei: "Não, vou aceitar", não sabia inglês, aí, cara, depois eu descobri que eles compraram uma casa, sabe, É. que era, tipo, tudo caosinho de que não É. dava pra pagar, eles só estavam querendo, tipo, se aproveitar da boa vontade mesmo, porque eu era recém-chegada. Uhum. Meu inglês não era bom, né, era básico do básico, então eles falaram: "Ah, vamos pegá-lo aí", e eu fiquei É. magoada, sabe, porque, Sim. depois eu considerava eles como amigos, então quando eu descobri, assim, aí eu fiquei bem Caramba. chocada, fiquei bem triste. Além da pandemia, ainda teve a passada de perna, né, quando o negócio começou a aliviar, né. Nossa senhora. Teve isso. Foi o meu primeiro emprego aqui, né, assim, não era nada formal de contrato nem nada, mas, Uhum. foi a primeira oportunidade que apareceu, agarrei, aí depois eu fui pra Dolorama, que é a lojinha que muita gente conhece, aí fiquei lá como caixa, e nossa, já fiz muitas coisas aqui, tive muitas experiências. Legal. Mas aí começou a dar uma melhoradinha quando eu entrei na fábrica. Que aí eu Aham. fui trabalhar de assembler, e aí eu que sustentava a agência, que era full time e Legal. tinha vários benefícios, e Pereirão estudava, né, então, aí eu Aham. fiquei um tempo só eu trabalhando, né, na fábrica, aí depois ele conseguiu outro part-time, quando as coisas já tinham melhorado na pandemia, Uhum. quando a gente ainda estava de máscara, mas algumas coisas voltaram a funcionar e Sim. tal, né, shopping. Aí ele conseguiu na Home Sense, aí ele Legal. descarregava caminhão e montava móveis pra loja. Caramba. Esse Legal. foi o nosso começo aqui, foi quando a gente começou a, sabe, ter um gostinho do que era o Aham. Canadá, mas ainda sempre andando de máscara e É. tal. Isso, tipo, depois de 1 ano e meio quase que vocês estavam aqui, né. Cara, que Foi, doideira. Eu foi. trabalhei na Dollarama também quando eu cheguei. Brasileiro, né, quer dizer, acho que a maioria dos imigrantes, porque lá é bem tranquilo. Eles me É. contrataram, cara, na entrevista, a moça só falou, eu quase não falei nada. E eu não sabia inglês. Aí depois quando eu estava lá, teve uma vez que eu estava no caixa, a menina falou comigo, eu fiz assim, ó. E a menina falando, falando, a colega, eu, assim, não sei Mas moça, é não é dá. ótimo pra você desenvolver o inglês, né, porque ali vai te forçar, né, a falar o inglês e Sim. eu trabalhei em retail bastante também e isso me ajudou muito, muito, muito a desenvolver o Uhum. inglês. Eu trabalhei numa loja de fantasia de Halloween, eu trabalhei numa loja de calendário, depois na Dollarama e tal. A Uhum. jornada é interessante, cara, eu acho que você tem que vir pra se redescobrir, né. E Uhum. e ali, beleza, teve esse momento caótico aí de pandemia e tal, de fato a vida começou a andar ali para 1 ano e meio que vocês estavam, né, com os trabalhos, né, o Pereirão conseguiu o part-time dele lá e você estava na Uhum. fábrica, mas então vou considerar que vocês aterrissaram mesmo, assim, cheguei no Canadá ali, né, depois da pandemia. Teve algum Sim. momento, assim, que vocês tiveram um choque de realidade dessa vida do imigrante, tipo assim, o que que mais te chocou, assim? Foi o Uhum. idioma ou foi a questão da adaptação cultural? Ou foi aquela sensação silenciosa de estar longe da família e não estar no lugar que você esperaria estar? Não sei. Eu acho que a primeira coisa que me chocou foi que eu nunca tinha andado de avião, ido para outros países nem nada. Então eu achava que o Canadá era, assim, perfeito, sabe. Uhum. Que, ai, todo mundo era educado, que tudo era perfeito, que tudo funcionava. Então quando eu cheguei e vi lixo no chão, aí eu falei: "Ué, caraca, aqui tem lixo no chão", porque às vezes no Brasil a gente fica achando que esses países mais, assim, desenvolvidos são, tipo, perfeitos. Aham. E eu até falo isso nos meus vídeos, comento com as pessoas de tipo: "Cara, aqui não é Disney, não é É. perfeito, é muito bom, né, tem muitas qualidades, eu amo morar aqui, acho que foi a melhor decisão que eu fiz, mas não é perfeito, também tem Uhum. problemas". E eu lembro disso, de ter me chocado bastante, sabe.
que, tipo, foi quando eu vi que, cara, não é assim tão perfeito como a Sim, gente imagina. sim, Essa questão da família, eu sofri muito no começo. Nos 2 primeiros anos eu lembro que eu chorava bastante, na fábrica às vezes era muito pesado, sabe. sim. Então às vezes eu ligava pra minha mãe falando: "Ai mãe, não aguento mais, eu me machuquei, não sei o quê. Caraca, será que as coisas vão melhorar?". E uma outra coisa também que não sei se posso falar que foi um choque, mas é porque eu me preocupava muito com o frio. E Uhum, aí quando eu cheguei aqui, eu vi que o frio é o menor dos problemas, pelo menos pra mim, sabe. aham, Foi o menor dos problemas que eu consegui me adaptar bem de boa. Só que, cara, o inglês, ai, ainda pesa pra mim até hoje, sabe. sei. Porque eu fiz o básico no Brasil, minha família nem pensava nisso, né, eles Uhum, não sabiam da importância, e aí eu só fui estudar depois de adulta, então eu fiz o básico e vim pra cá quando eu ia começar o intermediário lá. E aí aqui eu tive que ficar correndo atrás, até aham. hoje eu faço aula de inglês, estudo, mas no trabalho eu não me sinto 100% confiante, porque eu não consigo falar e me expressar bem que nem eu falo em português, Aham. sabe. É isso que é o pior pra mim, assim, daqui. Cara, mas você sabe que isso não é uma situação particular sua, né. Eu acho Uhum, que muita gente vive isso. Eu acho que com o tempo você fica um pouco mais confortável no desconforto, uhum, mas é uma situação que pra mim até hoje me pega, assim, tanto que no primeiro vídeo do canal aqui do podcast, meu primeiro episódio que eu falo sozinho, não tem convidado nenhum, eu uhum, falo isso, assim, e aí foi até engraçado que mesmo quase 10 anos aqui, ainda tem coisa que eu não me sinto confortável. Eu falo com a minha chefe, assim, eu falo: "Se uhum, você gosta de mim em inglês, você não me viu em português, porque uhum, aí é outra pessoa". E aí fui coincidentemente na semana que saiu esse meu primeiro podcast, que esse projeto é um projeto novo, né, foi no final do ano passado, teve uma palestra, teve uma semana de inovação no trabalho, e eu era um dos palestrantes da semana de inovação do trabalho, palestrar para, sei lá, 200 pessoas, para falar de algumas caraca. coisas específicas. E no nosso trabalho tem bastante brasileiro, assim, tem na empresa, a empresa é uma empresa grande, mas tem muito brasileiro, e a comunidade brasileira aqui, por mais que Vancouver seja grande, ela não é tão grande assim. Então, você acaba Uhum, com muitas conexões e, enfim, as pessoas te conhecem, né. E uhum, aí, depois disso, algumas pessoas do meu trabalho brasileiros vieram pra mim e falaram assim: "Cara, que legal, porque eu escutei o seu podcast, você falou que até hoje, mesmo depois de quase 10 anos, tem ainda aquela barreira do idioma para algumas situações, e mesmo assim você foi lá e fez uma apresentação para 200 pessoas na empresa e pronto", assim. uhum, Fala: "Cara, é estar confortável no desconforto", sabe. Eu acho que a gente nunca vai estar ali, e uhum, daqui a 20 anos e a gente ainda vai faltar palavras, assim, sabe. E tá tudo sim. bem, cara, e faz parte da Uhum. nossa essência e é isso aí. E É, eu meto as caras. mas a gente não pô, Aham. da onde a gente vem, pelo amor de Deus. E me conta com sinceridade, né, que Hã. nesse período, assim, desses primeiros 2 anos, você falou que você sentia muito falta da família, ligar pra sua mãe e tal. Teve algum momento que você pensou, tipo: "Cara, meu Deus, o que que eu fiz?", e chegou a cogitar voltar? Já. Farofa e Pereirão cogitaram voltar? Pereirão nunca. Ele fala: "Eu não volto pra lá, jamais, eu não volto". E eu falo: "Cara, na aposentadoria, quem Quem sabe". sabe, E ele é. fala: "Não, que ele não quer, que ele não quer, que ele quer ficar aqui". Mas nessa época, assim, desses 2 primeiros anos, quando eu trabalhava na fábrica, eu pensei. Eu falei: É. "Caraca, cara, será que eu vou passar minha vida toda trabalhando na fábrica? Ai, não sei, será que eu tô fazendo a coisa certa? E se eu voltar?". Aí sabe o que que eu fazia? Eu pesquisava oferta de trabalho, assim, tipo, em São Paulo, Rio e tal. Aí eu ficava tipo: putz, não sei, que aí eu vou gastar isso daqui, tipo, o meu salário vai ser esse, aí eu vou gastar tanto assim de aluguel, aí, ah, não, sabe? Aí, tipo, no mesma hora eu falava: não vai valer a pena, melhor Aham. continuar aqui". E foi o Pereirão que me motivou a também sair da fábrica, porque eu estava bem mal lá, sabe, estava Uhum. sendo muito puxado. E ele falou: "Cara, começa a aplicar pra outra coisa, tenta, vai".
Aí eu falei: "É". E aí eu comecei a aplicar para outras coisas, aí fui, consegui, e aí depois quando também o negócio não estava bom, aplicava para outras e ia conseguindo coisas melhores. E Aham. até hoje, graças a Deus, eu tô, sabe, tipo assim, subindo. Sim, Aí eu sim. falei: "Caraca". É isso, cara. É, Muito legal. eu fico chocada. Cara, tem uma coisa muito Uhum, interessante, assim, nessa sua jornada de imigração, que é que muita gente passa por esse processo de adaptação em silêncio, sabe. Eu não tô falando que uhum, você não tenha passado isso em silêncio, que você falou aqui que ligou pra sua mãe e tal, mas, eh, sempre tem aquelas dúvidas, sabe, aqueles perrengues que você guarda pra você, as descobertas que você faz de forma muito privada, você provavelmente tem o outro lado da moeda. Mas no seu caso, em algum momento isso começou a virar conteúdo, né. uhum. Quando é que foi que você percebeu que dividir a sua experiência nas redes sociais, né, que depois que virou Farofa de Maple, poderia ser alguma coisa que, pô, sei lá, se transformar no que foi, ou você pensou que seria só um lugar pra você dar um desabafo de forma diferente, assim, trazendo humor, Uhum. trazendo aquele negócio meio sático, né, tipo aquela coisa meio diferente, ou era só um diário pessoal pra você olhar e falar assim: "Cara, a minha vida tá indo assim"? Não, o que começou foi assim, quando eu era adolescente, eu já pensei em ter canal no YouTube, né. Mas acabou que, enfim, a gente deixou pra lá, porque a gente foi muito ansiosa. Eu fiz junto com uma amiga, e a gente postou, tipo, 3 vídeos só. E aí o negócio não foi pra frente. E aí a gente desistiu. A gente não sabia que tinha um processo, né. E quando você é adolescente, você também tem medo do julgamento, essas coisas. Sim. Depois que eu fiquei adulta, esse medo foi pro beleléu. Eu não ligo mais pra opinião dos outros. E aí, quando a gente estava vindo para o Canadá, não tinha ninguém falando de Barry. Não existia nenhum influenciador aqui. O negócio era assim, sabe, tipo assim, nada. A gente descobriu a cidade por conta própria, por conta das nossas pesquisas, Uhum. e Pereirão falou assim: "Ah, vai ser legal ter um canal pra eu poder postar lá que eu tô fazendo, minha família não ficar me perguntando", porque ele não gosta muito de ficar falando e, Aham. sabe, ele queria tipo assim: "Ah, posta ali, a família vai ver e pronto, é isso". Falei: deve ser legal, porque eu já tentei ter o canal lá no YouTube, vamos fazer então a página". E aí a gente só fez a página do Instagram a princípio, né, começou por Aham. lá. E aí eu comecei a postar sobre Barry, porque não tinha nada, e eu falei: "Cara, ia ser legal ajudar pessoas que querem vir pra essa cidade também, porque não tem nenhum Uhum. brasileiro postando". Sim. Então no começo foi só de dicas da cidade, sabe, do que fazer na cidade, como tirar sua carteira de motorista aqui. E eu lembro que eu fiz também, tipo, participava de vários grupos, assim, tipo, mulheres de Ontário, Aham. aí tinham outras influenciadoras daqui, e aí a gente fazia conteúdo junto, tipo, de collab. E aí fui fazendo várias collabs, e aí, cara, foi crescendo, crescendo, aí eu comecei a trazer mais curiosidades, fazia muita coisa de humor também no Aham. começo, e aí foi crescendo, e eu falei: "O negócio tá indo, então vamos, 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 vamos". E até hoje eu tento dar meu máximo, assim, pra trazer coisas curiosas, porque eu também gosto muito, eu sou fofoqueira, então eu gosto muito de saber das histórias daqui, das coisas diferentes daqui, sabe, Aham. que me surpreendem. E eu falo assim: "Cara, eu quero mostrar isso para os outros também, porque a fofoca tem que ser compartilhada". E aí e aí Adorei. o negócio foi dando certo, assim, e tô na luta até hoje. Agora eu também tô em todas as outras redes, né, Aham. e eu queria muito um dia poder crescer muito mais nas redes e trabalhar 100% com isso, que é o que eu amo de paixão. Legal. Tipo assim, mas quando caiu a ficha que, tipo assim, o Farofa de Maple tinha virado algo muito maior do que você imaginava? No começo você enxergava isso como uma forma de compartilhar só a sua experiência, ou você sentia que aquilo era, sei lá, poderia transformar em um projeto de vida, assim, como você tá falando, tipo, lá do futuro agora, de só trabalhar com isso? Uhum. Não, no começo era, tipo assim, só compartilhar coisa da cidade, né, não imaginava que eu fosse crescer tanto,
E isso é engraçado que quando você começa a crescer, eu lembro de eu, tipo assim, não consigo nem imaginar eu tendo 5.000 seguidores. Aí você vai, depois tipo: "Caraca, eu tô com 10, não consigo nem imaginar eu chegando aos 50.000". Eu Aham, acho que quando começaram a surgir parcerias, as legal. pessoas querendo fazer publi, né, parceria, e Uhum, quando as pessoas me reconheceram na rua. Mas até hoje eu ainda não sinto que eu sou assim, tipo, tão grande como eu acho que as outras pessoas veem, sabe? sei. Tanto é que às vezes tem gente que me para na rua e fala: "Ah, e aí, como que tá o seu machucado lá, a sua alergia? Você tá bem? Você foi no médico, não sei o quê". E eu começo a bater papo com a pessoa, mas aí depois eu saio, eu falo: "Ih, caramba, como que a pessoa sabe tanta". Aí eu: "Ah, é que eu Como é que a posto no pessoa farol". sabe, né, porque tem É, 250.000 pessoas que te seguem, né, cara, e aham. aí Não, e uma coisa que eu fiquei feliz também, chocada, é que eu estava no Rio, na minha última vez que eu fui para o Rio, né, estava no mercado com minha mãe, e tô eu lá, não sei o que lá, tá, vendo algum negócio lá no na prateleira, falando com minha mãe: "Olha que absurdo esse negócio caríssimo". Aí a menina: "Oi, farofa, eu te sigo, não sei o quê". Aí eu: "Caraca, uma pessoa aqui do Rio, que legal". Aí ela tirou foto comigo, aí a gente ficou conversando. E, cara, eu falo muito. Então, tipo, quando as pessoas me param na rua, é muito bom. Que aí eu fico atualizando vários babados com a pessoa me conta os babados dela também. Aí eu adoro. Uma vez, cara, uma seguidora me parou no mercado. E Pereirão estava comigo, a gente estava fazendo compra do mês. Eu fiquei 1 hora conversando com ela, que ele desistiu. Ele pegou o carrinho, deixou eu lá conversando, fez as compras. No final ele falou que eu já terminei aqui a lista. Aí eu: "Ai, tá bem". Aí dei tchau pra pra moça e fui lá pagar as contas. Na Eu verdade, você falo arrumou muito. você arrumou uma desculpa para não acompanhar o Pereirão nas compras do mercado. Você sabe que É você verdade. contou uma história engraçada, óbvio, não sei se você sabe, Uhum, eu tive uma empresa aqui, uhum, e durante muito tempo eu fazia vídeos com influencer daqui de Vancouver, que inclusive ele participou do podcast também. Eu vou deixar o cardzinho aqui para quem quiser escutar o podcast com o Dimitri do Canadá Diário. E aí a gente fazia vídeos. Ele, na época, ele era o maior influencer que falava do Canadá, lá em 2016, 17 e tal. ah, é. E Não estava aí, e pensando aí, ainda em a, vir. a minha empresa ela fazia publi no canal do Canadá Diário. Então, assim, a gente Uhum, fazia muitos vídeos. Inclusive, ainda tá lá na internet, né? Apresentando apartamento. Eu cheguei para Toronto, a gente fez muita coisa. Enfim, e naquela época eu era um rosto muito conhecido, sabe? uhum, Para quem vinha, quem estava procurando para vir para o Canadá, conhecia o Canadá Diário e uhum, me conhecia também. E teve uma oportunidade que eu fui para o Brasil fazer um evento com a Marilene da Ivisa, fazer uma palestra que você conhece também, uhum. né? Que foi o Canadá 360 na época, em 2019, 18, 19, enfim. Será E que eu fui nessa palestra? Foi no Rio? Foi no Rio, no Caraca! Outon, né, você deve Ali em perto de Copacabana. Ipanema, no Isso, final de é. Copacabana. Isso, exato. Caraca, eu fui nesse negócio. Então, você me viu lá, você não lembra. Provavelmente. Foi antes da gente vir pra cá, foi lá no final de Copacabana. Meu Deus, que Isso, mundo é. pequeno, que legal. E aí, a palestra foi muito esse circuito, né, esse evento foi muito divulgado nas redes sociais e tal. Quando eu cheguei no Rio, eles estavam implementando no Galeão aquele passaporte eletrônico para entrada, que você escaneia o passaporte, aí você tira uma foto e a cancela abre direto, né. Uhum. Só que era a primeira vez que eu estava voltando para o Brasil com esse sistema novo, então, assim, eu não sabia. E aí quando eu voltei, cheguei no Rio, eu estava de boné e óculos de grau, né. E aí eu passei meu passaporte, escaneei meu rosto, obviamente a cancela não abriu, né. E aí veio o policial federal e falou assim: "Não, olha, você tem que tirar o óculos e o boné". Eu falei: "Tá bom". Aí eu tirei o óculos e o boné, escaneei, passei, ele: "Ei, ei, 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 espera aí". Eu falei: "Pronto, ferrou, vai me prender, né". "Você não é o Diego que tá vindo pra palestra aqui do Canadá pra fazer", ele: "Hã?". Ele: "É, pô, eu e minha esposa estava pensando em ir para o Canadá, então a gente assistia muitos vídeos e você estava nos vídeos e tal". Então, assim, é muito louco isso, assim, sabe. Uhum. Eu imagino pra você, né, que é a proporção muito maior. Eu acho que hoje fala-se muito mais do Canadá do que naquela época e Uhum. tal, quase 10 anos atrás, enfim. Mas você E decidiu parar?
Na verdade, a empresa foi vendida em 2019 para 20, e aí eu saí do circuito, eu me escondi no subúrbio e, enfim, é uma Uhum, longa história, mas eu passei por um processo muito difícil, eh, até depressivo, assim, por conta de propósito e o porquê que eu comecei a refletir muito do que estava acontecendo com a minha vida naquele período, né, principalmente por conta da uhum, empresa. A empresa foi muito legal, foi uma empresa grande de, que eles chamam de relocation, né, ajudava os brasileiros a alugar casa, etc, etc. E a empresa cresceu muito, Canadá e tal, espalhou para tudo quanto é lugar. E assim, eu estava trabalhando muito, 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 ao ponto de eu não ter, tipo, horas com a minha família, sabe. E não uhum, era o motivo pelo qual eu tinha mudado para o Canadá. Eu mudei para o Canadá em busca de qualidade de vida, né. E aí, como a empresa cresceu muito, eu uhum, comecei a ter problemas que eu não estava imaginando ter, e aí eu achei melhor me esconder, sabe, mudar a uhum, direção da vida, e foi isso que aconteceu em 2020. A empresa foi vendida, eu me escondi no subúrbio, eu sumi das redes sociais, e aí mas o podcast era um projeto que eu sempre quis ter, porque eu acho que é legal a gente devolver conhecimento, sabe. Eu acho que uhum, é não só isso, mas é legal também adquirir conhecimento. Então, o daqui de fora, ele é um compartilhamento de conhecimentos, né, então eu pego o conhecimento seu e eu compartilho uhum, o meu e a gente distribui esse conhecimento para o mundo. Então assim, é esse o propósito, sabe. Mas e tô de volta na rede social, vamos ver. uhum. Sim. Ah, que legal. Mas que legal, você foi nessa palestra, eu não sabia que você tinha ido na palestra, tá vendo. Sim, foi a palestra que foi decisiva na nossa decisão de vir para o Canadá e não para a Austrália. Legal. Porque quando o Pereirão começou a falar de morar fora, o nosso primeiro plano era a Austrália, né, que eu era Aham, apaixonada, parecia ser tipo assim, um Brasil melhorado, sabe, que é aham. quente, falam que as pessoas lá são tipo mó amigáveis, mas aí, cara, o processo de imigração pra lá é bem mais difícil do que para o Canadá, Uhum. e aí optamos pelo Canadá. Eu acho que todo carioca, em algum momento que pensou em imigração, pensou Austrália, e a Austrália também era um projeto nosso, né, meu e da minha esposa, só que a gente decidiu Uhum, pelo Canadá justamente por conta do processo de imigração ser mais claro. Não é mais é, fácil ou mais uhum, difícil, mas é mais claro, né. é, E uhum, você hoje vive uma realidade que muita gente vive também, né, que é você ter um trabalho das 9 às 5, né, aquele 9 to 5 job, né. uhum. Responsabilidade do dia a dia e, ao mesmo tempo, você toca esse projeto nas redes sociais que virou uma comunidade enorme. Como é que você equilibra essas suas 2 vidas, assim, de uma trabalhadora CLT com uma influencer super famosa no Canadá? É, nossa, cara, é muito difícil. Porque eu sempre fiz isso, né, desde que eu comecei no Farofa. E aí eu fui desligada da empresa que eu trabalhava como assistente administrativa há uns anos atrás. Aí eu fui decidir ficar só com Farofa. E aí eu passei um ano só com Farofa. Mas aí eu vi que, cara, é muito instável, porque tem meses que você tem várias Uhum. parcerias e tem meses que você não tem parceria nenhuma. Sim. E a gente tem conta pra pagar. Ah, Aí é. eu falei: "Cara, infelizmente ainda não dá pra ficar só aqui, né". E aí você também fica dependendo muito de visualização, de engajamento, e isso te deixa mal. E eu Uhum. falei: "Cara, não tem como". Aí, ano passado eu consegui um part-time, mas foi uma experiência também, assim, que não foi muito legal, e eu falei assim: "Ah não, acho que eu preciso realmente de um full-time pra Uhum. me dar estabilidade financeira". E aí entrei agora nesse trabalho que eu tô, só que é muito difícil. Eu não Hum. tô agora conseguindo postar tanto que nem eu postava antes. Eu tô tendo que dar uma equilibrada, até por conta também do mental, né. Senão você Aham. só trabalha, trabalha. Porque muita gente acha que redes sociais é hobby ou que a gente faz isso, sei lá, tipo assim, em 2 segundos, mas não, é um trabalho Não. também. É um trabalho de pesquisa. Eu gosto de me inspirar em várias pessoas que criam conteúdo, mas eu faço sempre o meu. Então Uhum. é sempre muita pesquisa, é criar roteiro, é gravar, ter coisas legais, né, para postar para as pessoas. Então é um trabalho que exige bastante.
Eu vou falar que é difícil, até porque, assim, aqui, né, eu e meu marido pra fazer tudo da Hã. casa, comida, também tenho muitos amigos que eu também gosto de priorizar esses momentos com eles, sabe, de sair. Tem minha família que eu tento ligar quase todo dia, Aham. falo com a minha mãe sempre por mensagem, mas ligar, assim, eu tento sempre. Não consigo mais todo dia, mas eu Sim. tento sempre estar presente. Então, caraca, é muito difícil. Eu E acordo 6 e vou dormir meia-noite, caramba. todo dia. E vocês aí achando que é fácil ser influencer em Barry. E ter um emprego É. de 9 às 5. Não é É, fácil o não, emprego gente. é de 7h30 às 4h, não é 9 às 5h, ainda bem, Tudo porque senão não bem. ia ver a luz do sol. É verdade. E tem algum momento, assim, que você sente que tá vivendo 2 versões da Raquel ao mesmo tempo ou esse momento já passou? Acho que não, acho que todo mundo tem várias versões dentro de si, né. Tem, tipo, eu no trabalho, que tem que falar Aham, inglês, que aí eu sou mais de boinha ali na minha e tal. E tem eu quando tô com os meus amigos, quando tô em casa, quando tô gravando vídeo. Uma curiosidade é que eu sou tímida também. E eu acho que as pessoas não sabem disso, porque ficam vendo meus vídeos e acham que, sei lá, eu devo ser algo diferente do que eu sou, mas aham, eu também sou tímida e eu sempre tento vencer essa barreira da timidez desde a infância. Eu comecei, tipo, a trabalhar isso em mim, acho que eu estava, sei lá, na sétima série. E aí é uma coisa que eu sempre tento vencer, sabe. aham, Mas de vez em quando eu sou mais calada, tipo assim, no trabalho eu sou, sabe, quando eu vou falar aham. inglês eu já sou mais caladinha. Ah, legal. Você sabe que criar conteúdo sobre imigração exige uma coisa que é rara hoje em dia, né, que é a honestidade, né, porque Uhum, você acaba tendo que mostrar muita coisa que não é só momento bom, né, que uhum, também tem, dificuldades e tal. E é até engraçado porque quando quando eu coloco o podcast no ar, normalmente o convidado manda para os amigos, para a família, e tem algumas coisas que o convidado, né, que vocês acabam contando aqui que não aparece no post do Instagram, né, que não aparece uhum, para todo mundo ver, ele tá mais restrito à família, né, para aquele núcleo familiar e tal, e volta e meia alguém fala uhum, assim: "Caramba, cara, eu não sabia que você passou por isso e tal". Eu até fiz um vídeo esses dias no Daqui de Fora que bombou, né, que era exatamente isso, tipo: "Pô, cara, você passou por isso, mas você nem me falou e tal". E aí, uhum. o que que foi mais desafiador, assim, pra você nesse processo de se expor e compartilhar a sua vida, como ela é com tanta gente, assim? Cara, eu acho que eu sou tão aberta com tudo que as pessoas realmente sabem tudo que já aconteceu na minha vida. Acho que eu nunca, tipo, escondi, assim, coisas sérias e tristes. Eu sempre acabo contando. Teve isso de contar assim, teve uma vez que eu chorei por conta do Farofa, foi que eu quis fazer um vídeo enigma. E aí Aham, eu disse que eu estava indo para outro lugar, e eu queria, tipo assim, fazer um vídeo enigma, pensei: "Nossa, isso daqui vai ficar muito legal". E era pra aham, falar que a gente ia pra Europa pela primeira vez na vida. Era um aham. sonho que eu estava realizando, sabe. E aí, no outro dia, ou sei lá, uns dias depois, eu fui e falei assim: "Ah, a gente não tá mudando, a gente tá indo viajar, e a gente tá indo pra Europa". E aí, cara, teve uma menina que ela começou a compartilhar, tipo, vídeos meus, minha foto, e falando: "Parem de seguir essa garota, cancelem ela, como assim ela faz isso com a gente? É um absurdo ela falar que tá indo pra outro lugar, e ela tá indo tirar férias, não sei o quê, eu fiquei nervosa, nã E aí ela começou a compartilhar muita coisa, e Aham. falando muito mal de mim. E eu lembro que eu estava me arrumando pra ir para o aeroporto, pra ir pra essa viagem, que era uma viagem dos meus sonhos. Nunca na Gente, minha vida eu morava doideira, no cara. kitnet, no Rio de Janeiro, nunca tive ar-condicionado. Tipo assim, a minha família é muito humilde, sabe, meus pais, pô, nem conseguiram estudar. Uhum. E eu estava realizando um sonho, e aí ela começou a mandar isso, aí eu comecei a chorar. Eu fui para o aeroporto chorando, eu falei: "Ai, eu vou ser Cara, que cancelada por causa do vídeo que eu fiz, eu pensei que fosse ser uma ideia doideira, legal". é. E aí isso que eu lembro que, tipo, me deixou, assim, chocada e mal, Aham. mas aí o Pereirão falou: "Ah, não, desliga um pouco o telefone, vamos curtir essa, pô, viagem que você planejou por Só sim. séculos, sabe, tipo, o negócio dos seus sonhos". Teve também outro comentário, e isso
tipo, só teve essas 2 vezes que me pegou mesmo, assim. Outro Aham, comentário que eu fiz de vídeo sobre coisas do Canadá, e o cara falou um negócio que eu nem posso falar aqui no vídeo, né, tipo, ele aham, estava incentivando um negócio que aconteceu na Alemanha. aham. E Surreal. aí, eu lembro que eu fiquei muito mal, falei: "Cara, como tem alguém que ainda quer isso", sabe? Aí eu fiquei tipo: "Meu Deus", aí eu lembro que eu fiquei mal, e aí eu falei com minha psicóloga Michele, na mesma hora eu falei: "Cara, eu preciso desabafar, porque isso também me deixou mal, sabe, de comentário da Aham, internet". Agora sobre as coisas que aconteceram na minha vida aqui, eu compartilho de boa, assim, porque, não sei, parece que eu tô falando com os meus amigos, sabe. aham. Eu sei que nem todo mundo que me segue gosta de mim, descobri isso, sei lá, tipo, nem tem tanto tempo assim, que eu fiquei meio Mas chocada. mas e tá tudo Mas a bem, né, sensação que eu cara? tenho é que a maioria que tá ali gosta. Então eu Aham, gosto de compartilhar com as pessoas, porque sempre me dão dicas, sempre me ajudam. Nossa, já recebi tanta ajuda, sabe? Tipo, compartilhei do negócio da minha unha, todo mundo me deu dica. Quando eu, infelizmente, perdi uma gestação, nossa, muita gente me mandando mensagem uhum, maravilhosa. E também já tive pré-câncer, fiz cirurgia aqui, e aí também muitas mensagens maravilhosas. sim. Então, eu sempre acabo compartilhando as coisas ruins e as coisas boas também, né, de quando eu consegui esse emprego, eu vou lá e: "Ai, gente, consegui um emprego". Ah, eu Legal. não sei, eu acho que eu falo demais, não sei. E você já se tocou, assim, você já se percebeu que a sua história tá ajudando muita gente a tomar decisão sobre morar fora? Você já você É. já você já, Uhum. sei lá, já teve essa sensação, assim, e como é que fica o seu coração em relação a isso, assim? Eu fico meio chocada. Algumas pessoas já pararam na rua e falaram assim: "Cara, você me ajudou muito", sabe, tipo, suas dicas e tal, "você me ajudou muito a vir aqui, a estar aqui hoje". E aí eu fico chocada, né, de pensar: "Caramba, como será assim?", porque é tanto vídeo que eu posto, tanta coisa que eu já Aham, postei desde então. A gente também tem um e-book, a gente está até trabalhando, né, na segunda versão do e-book para atualizar ele, para trazer mais informações. uhum, E e, sabe, assim, às vezes eu fico tipo: que será que qual foi o vídeo, qual foi a coisinha que eu fiz?". E eu fico muito feliz, que parece, assim, uma missão de vida, né, poder ajudar os outros, e eu adoro aham, isso, sabe, que você legal. compartilhar, assim, e ver que as pessoas estão, sabe, conseguindo também. Eu adoro quando alguns seguidores me mandam mensagem e falam assim: "Cara, deu certo, tô aqui", ou tipo assim: "Poxa, consegui um emprego novo, precisava te contar". Aí eu fico tipo: "Ai, que bom". Sabe, eu vibro junto com a pessoa. E Que tem gente que legal. fala assim: "Ai, meu sonho é morar aí". Quando eu falo assim: "Cara, espero que você realize". Eu Aham, É de coração mesmo, porque eu moro aqui e nunca na minha vida que eu imaginei que eu fosse morar fora, que eu fosse falar inglês, que eu aham, penava na escola com inglês, sabe, e deu certo. Então eu fico pensando: "Cara, eu que venho de uma família super, super pobre, tô aqui hoje, tá, as coisas estão dando certo, então, tipo, quero muito que para as outras pessoas também que elas consigam". Sei que não é fácil, é aham, muito difícil, eu tive também que, pô, estudar horrores para conseguir melhorar de vida, sim, né, lógico. mas, ai, espero que todo mundo consiga também. Olhando um pouquinho pra trás, assim, de toda essa trajetória com o Farofa de Maple, o que que essa experiência te ensinou sobre você mesmo? Com farofa? Nossa, essa ideia é profunda. Sobre eu mesma. Hã, eu acho que é você ter empatia e acolhimento com as pessoas, porque isso às vezes falta no outro, sabe. Uhum, Então, eu gosto de poder ajudar, gosto de poder conhecer as pessoas sem julgar, e principalmente para nós mulheres, eu tô vendo tanta coisa triste, principalmente das notícias do Brasil, eu acho que a gente tem que se unir mais. Uma coisa interessante é que eu sempre morei no interior aqui no Canadá, a gente veio uhum, direto para Barrie, e já são 6 anos morando em Barrie, vai fazer 7, né, esse ano. E cara, aqui as pessoas são muito acolhedoras, os brasileiros, né. uhum, E acho isso incrível, você ter, assim, uma rede de apoio, eh, de você poder ajudar o próximo, porque quando você é imigrante, acho que isso é muito importante, você poder ajudar o próximo. eu Então eu concordo. gosto disso, assim, foi uma coisa que o Farofa também me ajudou, porque
eu fui postando lá, foram aparecendo pessoas, e aí as pessoas que me seguiam acabaram virando meus amigos aqui. Aham. E não só eles, também tem colegas muito queridos, sabe, que, Legal. tipo, te ajudam às vezes com emprego, te ajudam às vezes com uma palavra, Sim. te mandam alguma mensagem, quando você tá precisando, tipo: "Gente, ó, deu alguma coisa errado". A união, a comunidade, sabe, poder ajudar o próximo, acho que isso é muito bacana e eu adoro que o Farofa me proporcionou isso. Aham. Que legal. E tem um quadro no podcast que ele chama A História do Imigrante. Uhum. Eu sei que você compartilha milhares de histórias no Farofa de Maple, mas eu queria que você contasse pra mim e pra quem tá escutando a gente, uma história que a primeira história, a história top of mind, assim, vem na sua cabeça assim: "Cara, essa história foi engraçada, foi um perrengue daqueles que eu e o Pereirão passamos aqui nesse Canadá". Nossa, uma história eu e Pereirão? Ou De só perrengue? você, de perrengue, engraçada, uma coisa que ou pode ser uma tragicômica que você olha assim: "Cara, hoje é Ah, tem uma engraçado, mas". engraçada, de quando eu cheguei, mas eu não sei se pode falar, se a palavra vai ser se pode falar tudo ou se não pode falar a palavra. Você pode fazer o pi. É Qualquer coisa pi. você bota o pi. É, porque, tipo assim, quando eu cheguei aqui, eu não sabia inglês, né. Aham. E essa história eu adoro, porque a gente foi num restaurante, e aí a garçonete veio logo em mim, sabe, tipo assim, que a moça geralmente fala: "Ah, o que que você quer, o que você quer, o que você quer?" Ela veio logo Aham. em mim. Aí eu falei assim: "Ah, eu quero", não lembro exatamente como eu falei, acho que eu falei potato fries, alguma coisa assim, e, coke. Aí a moça parou e ficou me olhando. Aí eu olhei pra ela, tipo assim, aí eu: "Coque, moça, coque, coque". Aí ela ficou tipo: "Ah!". Eu fiquei: "Meu Deus do céu, o que que é?". Eu falei: "Coque, moça, coque". Aí o meu marido, tipo, aí os meus amigos da mesa, brasileiros que falam inglês, ficavam me olhando. E eu tipo: "O que que tá acontecendo?". Eu: "Pô, o que que foi? Fala aqui pra mim, eu não consigo". Aí ele foi e pediu desculpa pra moça e falou assim: "Não, ela quer coke e french fries". Aí a moça: "Ah, tá bem", e toda sem graça, sabe. E aí meu marido falou baixinho, enquanto ela estava anotando o pedido do resto, ele falou assim: "Você pediu". Aí eu: "Oh!". Fiquei tipo: "Meu Deus, Nick!". Eu queria, tipo assim, me afundar na mesa. E a gente que não sabe inglês, manda o outro brasileiro, sabe, a gente fica pior ainda, porque você tá na frente de Aham. brasileiro, eles estão entendendo tudo, eles estão sabendo. Aí, enfim, aí a moça depois veio com o pedido e tal, ela manteve, assim, a postura, e no final de tudo, ela falou assim: "Merci beaucoup". Ela falou pra mim: "Ah, merci beaucoup", e falou outras coisas lá em francês, que eu também Aham. não sei francês. Aí eu fiquei assim: "Oui, oui", e aí eu fui embora, que a mulher pensou que eu era francesa, sei lá, E e não estava estava sabendo do que estava se tratando. Aí eu fiquei tipo: "Cara, que merda", sabe. Eu fiquei tipo: "Ai, faz parte. nossa, muito sem O idioma de graça". fato é um perrenguezinho aí, que a gente passa Nossa. sempre, E sim, tem cara, muita essa história palavra eu não engraçada. sei se o resto sabe, mas caraca, essa palavra, ela é perigosa se for pedir uma Coca-Cola. E depois disso eu fiquei muito tempo sem pedir, eu fiquei anos sem pedir Coca-Cola. Eu ficava perguntando se tinha Pepsi. Sprite. É, Sprite, Pepsi, sabe, tipo assim, pra não falar a palavra e não cometer nenhuma gafe, nenhum erro. Caraca, muito bom, Uhum. muito bom. Eu vou deixar essa história na íntegra e aí o podcast, o YouTube, quem for querer censurar, mas essa história é muito boa. E É, qualquer coisa você coloca, porque eu acho que podem banir, né, porque é uma palavra que não pode ser falada, eu acho, né, nas é, redes, não sei. aí a gente bota o pi. E Nossa. Uhum. olhando um pouquinho pra tudo que você viveu desde que você saiu do Brasil, a mudança de país, a adaptação, o seu perfil no Instagram e nas redes sociais crescendo. Quem é a Raquel hoje em comparação com aquela que chegou no Canadá há 6 anos atrás? Totalmente realizada. Nossa, eu falei para o meu irmão, eu: "Caraca, cara, olha só tudo que aconteceu", tipo assim, não acredito, sabe, porque nem os meus sonhos.
eu imaginava que eu fosse conseguir tanta coisa assim, que e eu já até falei, não sei se foi para o meu irmão, para minha amiga, eu falei: "Cara, eu realizei todos os meus sonhos de adolescência". Eu não sabe? E é muito louco de pensar, que antes eu tipo assim, que eu acho que muita gente que mora aqui vem de outra realidade. Eu venho de Uhum, uma realidade muito simples, então, cara, andar de avião era um sonho pra mim. Então, caraca, eu consegui, eu moro num lugar maravilhoso, numa cidade que eu adoro, eu tenho amigos incríveis aqui no Brasil. Eu sei que muita gente fala que acaba perdendo laços no Brasil, né. uhum, E eu já tô aqui há 6 anos e, óbvio, não consigo falar com os meus amigos do Brasil que nem se eu estivesse morando lá. Mas quando eu vou pra lá e vejo eles, parece que nada mudou e alguns, né, óbvio, outros a gente acabou se afastando e tal, mas os que ficaram, caraca, eles fazem questão de me ver. Então eu fico, assim, muito feliz que eu tenho ainda pessoas maravilhosas lá. Fiz uma rede incrível aqui, aham, moro num lugar maravilhoso, tenho um emprego que eu adoro. Eu consigo dirigir, que era uma coisa que eu também morria de medo, só fui tirar a carteira aqui, né, no Brasil não tinha nem dinheiro pra pagar Detran, pra fazer coisa nem aham. nada, eu só fui tirar aqui. Cara, aí, tipo, tem gente que fala assim: "Ah, porque você fica romantizando demais a vida no exterior". Eu sei que não são flores, o começo, Uhum, principalmente, nossa, muito difícil, sabe, já me machuquei muito trabalhando em fábrica, já passei por preconceito, sim. já fui humilhada, já fui passada pra trás, já teve todo tipo de perrengue que pode imaginar, mas eu sou muito grata, muito feliz ao que eu tenho hoje, porque eu não tinha isso no Brasil. E eu acho que se eu continuasse no Rio, eu também não teria, sabe. Eu não Aham, ia conseguir ter o carro que eu tenho, eu não ia conseguir ter, tipo, coisas de saúde que eu consegui aqui, poder ajudar minha família no Brasil, que eu tive um primo que ele passou por uma situação financeira complicada, e aí eu pude ajudar. E se eu tivesse no Brasil, eu tenho certeza que eu não ia conseguir. Crescimento profissional. uhum. Então, sabe, eu sou muito grata, muito feliz, eu não imaginava que tudo isso fosse acontecer, e aí eu acabo romantizando minha vida, porque eu fico tipo: "Ai, que bom, meu Deus, eu consegui, graças a Você Deus". você falaria que o Canadá hoje é a sua casa, assim, é o lugar que você aprendeu a gostar simplesmente por tudo que você viveu nesses últimos 6 anos? Eu tenho uma folhinha de maple aqui e a gente tatuou também fez uma tatuagem aqui da folha de maple também, e do dia que a gente chegou. Eu amo os 2 países. Eu sinto que os 2 lugares são minha casa, sabe. E tem gente que fala assim: "Ah, jamais voltaria para o Brasil". Eu penso em voltar para o Brasil na aposentadoria, Aham, porque essa questão da neve, gelo e tal, acho perigoso para idoso. Se eu chegar até lá, né. Se eu aham, chegar até lá, eu penso em voltar para o Brasil, porque eu também amo o Brasil sim, e acredito que tendo dinheiro lá, é um país ótimo de morar. Mas quando é, você não tem muita grana, é complicado. Então, para mim, os 2 lugares são minha casa. legal. E tem um outro quadro no podcast, que esse eu normalmente não mando pra vocês no roteiro, porque eu quero pegar Uhum. de surpresa mesmo, que é "Conselho se fosse bom, eu venderia". Qual conselho que você venderia pra quem tá ouvindo, assistindo a gente agora e tem a vontade de morar fora? Estudar. Eu acho que, Olha. cara, estudar, não tem pra onde correr, porque estudo é uma coisa que ninguém te tira. E a imigração para o Canadá, sabe, é através de qualificação. Então, você conseguir estudar é a melhor chave. Eu sei que tem alguns outros processos de imigração para cá, Uhum, que são por experiência, mas ter experiência também é uma forma de estudo, você tem que uhum, aprender, né. Então, não tem outra saída, você tem que estudar inglês, tem que estudar francês. Se eu voltasse no tempo, eu iria pedir muito para os meus pais tentarem procurar uma ONG, alguma coisa que tivesse curso disso, aham, sabe, para eu não sofrer tanto que eu sofro aqui com língua. Ter feito o ensino superior me abriu portas, abriu minha visão de mundo, então acho que aham, é super importante. E ajudou, né, na pontuação, porque sim. graças a isso a gente conseguiu mais pontos para migrar. É, eu sei que para outros países isso não pesa tanto, mas de Uhum, qualquer forma você saber a língua, né, do país que você está indo morar, você ter uma qualificação profissional, tipo, te ajuda muito, muito. E até para quem quer crescer nas redes sociais também, não é só: "Ah, vou fazer aqui um vídeo", não, você tem que estudar, você tem que saber aham, como que você vai editar um vídeo,
você tem que saber quais são as melhores coisas no momento para você crescer. É um estudo eterno. E redes Aham, sociais estão sempre mudando. Então não adianta você fazer uma coisa hoje que você fazia há 5 anos atrás, porque pode ser sim. que não bombe. Então, cara, a vida é sempre você ficar estudando, aprendendo coisas novas. Até também na imigração. A gente fez tudo sozinho. Fazia tudo sozinho? É estudar. Entrar no site Aham, do governo, pesquisar, saber qual a cidade. O Canadá é enorme. Você tem que entender o mapa, você tem que aham. estudar as cidades. Então acho que esse é meu segredo que eu venderia. É, tipo, estudar, é correr atrás das coisas. Ótimo. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com a Raquel que estava embarcando para o Canadá, sem saber exatamente como tudo iria acontecer, o que que você falaria para ela? Eu ia falar assim: "Para de chorar, minha filha, vai ser maravilhoso. Ó, o começo é difícil, realmente chora, chora aí um pouquinho que vai dar uns perrengues, vai ser babado, mas lá na frente vai dar certo, vai ser bom, vai sem medo, se joga e faz tudo o que você fez mesmo, vai ser incrível", sabe. Uma coisa que a gente fez quando veio, era de poder aproveitar cada segundo aqui. Porque a Aham. gente não sabia se a gente ia conseguir o PR. A gente só Olha, conseguiu o PR foi em fevereiro do ano passado. caramba. Então foi do ano passado ou desse ano? Não, acho que foi do ano passado. Então, assim, a gente tentou aproveitar muito, sabe. Uhum. Passear, fazer todo tipo de atividade possível, que aparecia a gente ia para parque, ia, sabe, para as outras regiões. Aham. Então, não só trabalhar, né, aproveitar também a vida, aproveitar para conhecer outras coisas e, eu Viveu falaria isso pra hoje, mim, né? Viveu hoje. viver o hoje. Uhum. Você você falaria que valeu a pena essa sua jornada? Ah, com certeza. Nossa, valeu muito. Eu acho que, assim, todo mundo que vai pra fora, quem tem oportunidade, né, eu sei que não são todos do Brasil, principalmente, tipo assim, eu vejo pela minha família, sabe. Aham, Eh, Minha família não teve oportunidade, não teve como estudar. Eles tinham que, trabalhar para se sustentar, trabalhar para comer, para enfim, uhum, não tiveram isso, mas conseguiram me dar isso, né, só que alguns parentes não conseguiram, ter essa oportunidade, mas para quem tem, para agarrar com unhas e dentes, se puder fazer intercâmbio, se puder morar fora, acho que é uma uhum, experiência super válida para quem consegue. Infelizmente eu sei que muita gente não consegue, né, é muito aham, triste essa desigualdade, mas para quem tem opções. E uma coisa também que eu sempre falo para algumas pessoas que comentam, assim, nos meus vídeos: "Poxa, agora já tá tarde para mim, não vou mais conseguir ir para o Canadá". Mas se a pessoa tem filhos pequenos e quer dar o melhor para eles, de tentar, sabe, aham, incentivar o estudo, botar em cursinho de língua, porque vai que o filho consegue vir para cá, às vezes, com trabalho, ou consegue, não sei, uma bolsa de estudos no mestrado, porque claro. tem essas oportunidades, essas opções. Então, eu sempre falo: "Ah, se não dá para você, tenta pelo próximo". Sim, sim. E é Uhum. muito engraçado você falar do estudo, né, e eu falei do nosso parceiro aqui, né, então só um lembrete Uhum. rápido aí pra você que tá escutando, seu plano é estudar fora, eu acho que a Raquel já mandou o papo aí, né, cara, tem que estudar, não tem jeito. E Uhum. seja uma graduação, uma pós-graduação, mas o inglês ainda é um obstáculo para você, vale conhecer o programa de Pathway Online da Oxford International Digital Institute. Você pode estudar inglês com professores ao vivo, se preparar para entrar em centenas de universidades no Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, sem precisar de teste de proficiência e sem sair de casa. 100% online. E os ouvintes daqui de fora ganham 25% de desconto. Tem o código na descrição, na tela, né? Então, se seu plano é estudar e morar fora, começa agora. E, cara, eu não tenho nem palavras para agradecer esse tempo que você passou comigo. Você compartilhou muita coisa legal. Eu sei que tomara que sua audiência venha aqui e tenha a oportunidade de conhecer você um pouco mais, que às vezes ali a gente fica naquela história de dopamina, 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 e scroll, 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 e você vê muito pouco daquela pessoa, apesar daquela pessoa estar sempre com você na rede social. E eu acho que o podcast é uma chance
pra gente se conectar com essas pessoas, sabe? Porque aqui a gente compartilha histórias mais profundas, vamos dizer assim. Uhum. Então, mas para aqueles que ainda não conhecem a Raquel Farofa de Maple, como é que faz pra te achar? Ah, é isso. Gente, me segue lá nos meus canais, eu tô em todas as redes sociais. O nome da página é Farofa de Maple, mas tem gente que fala Farofa de Maple. Então me sigam lá, espero que vocês gostem. Eu fico compartilhando várias dicas sobre o Canadá. E muito obrigada por me assistirem aqui, assistir o Diego me entrevistando até o final, que eu sei que eu falo muito. Espero que tenham gostado. E para você aí que gostou do episódio, não deixa de compartilhar esse episódio pros seus amigos, pra família, enfim, para quem você acha que tá a fim de morar fora e quer escutar mais histórias sobre isso, né? Não deixa de curtir, né, o Daqui de Fora no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Music. Ativa aí o sininho de notificação para receber quando tem um novo episódio. E Raquel, mais uma vez, muito obrigado. E para você aí, fica ligado que daqui a 2 semanas tem uma nova história daqui de fora. Um abraço. Beijo!